Amados irmãos, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, domingo, né, dia 27/6, que nós encontramos em 2 Samuel, né, no livro 2 Samuel, e já estamos aqui nos últimos capítulos, capítulo 23 e o capítulo 24. Capítulo 23, versículo 1 diz assim: Estas são as palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e a sua suave salmo de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteja na minha boca. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a Bíblia diz que Davi, o filho de Jessé, aquele que foi levantado em altura, ungido de Deus e suave em salmo. Primeiramente, foi levantado à altura não quer dizer que ele foi arrebatado, como Paulo que foi arrebatado até o terceiro céu. Não é que ele foi arrebatado como Elias, não. E nem como uma semelhança do arrebatamento da igreja, que quer dizer, ele teve posição, ele foi grande diante de Deus. Deus engrandeceu ele, né? Um menino que a gente sabe que era pastor, né? E que Deus engrandeceu a Davi, e que Deus botou como chefe do seu povo, e que Deus lhe deu um nome, né, irmão? Até um nome que nós podemos dizer que é um nome eterno. Mas por que o nome de Davi é eterno? Porque a base do reino de Cristo é a base do reino de Davi, da justiça de Davi. E Deus fez concerto com Davi para a eternidade. Então Cristo ele veio para cumprir a base da justiça de Cristo, é a base do reino de Davi, a continuidade do reino de Davi, né? Então, quando Deus fala de Cristo, né, Deus fala da continuidade do governo de Davi, né? Amado irmão, nós vamos ver aqui que ele diz: o Espírito do Senhor esteve sobre mim. É muito bom a gente ter essa certeza que o Espírito de Deus falou por nós, que nós estamos sendo instrumento do Espírito de Deus, que cada um de nós, irmãos, desejemos e busquemos isso. Olha, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Você tem certeza que o Espírito de Deus fala com você, que a palavra de Deus está na sua boca, que a palavra que você fala é a mesma palavra de Deus? Devemos ter cuidado para que a gente não fale dizendo que é Deus que está falando, sem ser Deus que está falando. Mas é muito bom saber que Deus, o Espírito de Deus, está em nós, e que nós falamos a palavra do Senhor, que a nossa boca é um instrumento de justiça de Deus, que todos nós busquemos isso. O versículo 5 diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, todavia estabeleceu comigo um concerto, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e o meu prazer estão nele, apesar de ainda não o fazer brotar. Que coisa linda! Ele falou que o Senhor Deus tinha feito um concerto com ele, que o reino e o concerto de Deus seria um concerto perpétuo. E aí ele disse: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, todavia para comigo ele estabeleceu um concerto eterno. Muitas vezes a gente cria, educa os filhos, mas quando eles crescem se desviam, vão para um caminho diferente, e aí o plano de Deus vai ser impedido nas nossas vidas por causa dos nossos filhos. Não, a Bíblia diz que aquele que pecar, isso morrerá. Mas nós não vamos deixar de servir a Deus porque um filho da gente desviou, porque está fazendo coisa errada, não. Mesmo que ele seja errado, como disse Davi, ainda que a minha casa, ainda que meus filhos não seja tal para com Deus, mas comigo, com o pastor Miranda, com você, irmão, ele estabeleceu um conceito, uma chamada, uma vocação, e você não pode deixar renunciar tudo isso porque seus filhos, ou porque sua mulher, ou porque seus parentes não servem a Deus. Pelo contrário, você tem que continuar firme servindo a Deus. A partir daqui nós vemos, meus amados irmãos, a relação dos valentes de Davi. Vamos ver muitas coisas boas aqui entre os valentes de Davi. A gente já entra no capítulo 4, fala da numeração do capítulo 24, e diga, a numeração do povo e o castigo de Deus, né? Então nós vemos que a Bíblia diz que a ira do Senhor levantou-se contra Israel. Daí Deus incitou o próprio Davi para numerar o povo. E Davi procurou a Joabe e disse a Joabe que numerasse o povo. E Joabe disse: Davi, mas por que tu vais numerar o povo? Seja esse povo o marido do mar que não pode contar. Mas a palavra do rei prevaleceu, e ele em 9 meses e 20 dias
deram a volta em toda a terra, numeraram todo o povo. E depois que todo o povo foi numerado, verso 10 diz: e o coração de Davi, e doeu o coração de Davi, depois de ter numerado o povo, e disse Davi: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço que traspasse a minha iniquidade, a iniquidade do teu povo, porque eu tenho procedido loucamente. Então nós vemos que a partir daí Davi assumiu a culpa, né? Depois, quando ele sentiu que errou, ele disse: Senhor, agora fui eu que pequei, traspassa o pecado do teu povo, porque fui eu que pequei. E nós vemos que a partir daí a mão de Deus veio sobre o povo, e o anjo do Senhor agora começou a matar, e já tinha morrido 70 mil pessoas, irmão, 70 mil pessoas daquelas pragas. E então nós vemos que Deus mandou o profeta Gade, né? E quando o profeta Gade veio a Davi, ele deu 3 escolhas para Davi. E ele disse que Deus disse que se ele queria que 7 anos de fome viesse sobre a terra, ou que 3 meses ele caísse na mão dos inimigos, né? Ou se 3 dias haja peste sobre a terra. Aí Gade disse: agora você delibera o que é que você quer. Ele disse: caia eu na mão do Deus, porque é misericordioso, e não caia eu na mão do Senhor. Então nós vemos que a partir daí, meus amados irmãos, tanta gente que já estava morto, o anjo estendeu a mão para matar mais gente. Então Davi, né, ele vendo o versículo 17, que o anjo estendeu a mão para matar, foi o que ele disse: eis que sou eu que pequei, e eu que iniquidamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Então a partir daí, Davi reconheceu o seu pecado. Ele disse que tinha agido loucamente. Um irmão, e um pastor, e um homem de Deus, e uma mulher de Deus pode agir loucamente? Pode. Mas aí, se transgredir loucamente, se pecar contra Deus, fazer o que? Se humilhar, como Davi se humilhou, reconhecer o pecado e não deixar as pessoas sofrer por causa de você. Porque muitas vezes na igreja tem a igreja sofrendo por causa do pastor, o pastor sofrendo por causa de crentes que estão em pecado. Dentro de uma casa, às vezes tem uma família sofrendo porque o marido está em pecado, a mulher está em pecado, os filhos estão em pecado, né? Então, meus amados irmãos, nós não vamos fazer com que a nossa culpa caia sobre os outros. Vamos reconhecer as nossas culpas e pedir pecado, pedir perdão a Deus que diga. Então Davi pediu perdão a Deus. E nós vemos aqui que o profeta Gade disse a ele que ele subisse para a eira de Araúna e Jebuseu, e que ele oferecesse um holocausto e um sacrifício a Deus. Davi subiu para lá, e quando chegou lá, Araúna veio ao redor dele e perguntou o que era que ele ia buscar lá, né, com o prazer de receber o rei lá. O rei disse que ia oferecer um sacrifício ao Senhor para que aquela praga passasse. Então Araúna deu ao rei os bois, as vacas, tudo que era necessário para o sacrifício. Disse que não iria vender, mas Davi recusou. É uma das qualidades boas de Davi. Ele disse a Araúna, versículo 29, disse o rei: não, porém por certo preço comprarei, porque não oferecer ao Senhor Deus holocausto que não custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Então nós vemos que é o contrário de muita gente hoje. Tem gente que é amarrado, não quer dar dízimo, não quer dar oferta, não quer dar contribuição para a obra de Deus. Mas uma das qualidades boas de um homem segundo o coração de Deus, de uma mulher, é ter a mão aberta também para a obra de Deus. Ora, todo mundo hoje quer facilidade. Deus mandou que Davi oferecesse sacrifício. Davi foi lá para comprar os bois, né, a terra, para oferecer sacrifício. Araúna deu a ele. Ele disse: não, eu não vou aceitar, porque jamais eu vou oferecer holocausto, sacrifício a Deus que não custe dinheiro do meu bolso. Assim, meus amados irmãos, devemos saber que fé e dinheiro andam juntos. Aqueles que disseram: Deus manda em mim, mas não manda meu dinheiro, eu vou para a igreja, mas não quero ser dizimista, ofertante, ajudar na obra, ajudar na evangelização, financeiramente, você não está servindo a Deus completamente. É necessário que aquele que se converta a Deus seja convertido, espírito, corpo e alma. Tem que se converter o homem e o seu bolso também, para que a obra de Deus cresça. Nós somos alegres em ser mantenedores da obra de Deus. Mantenedores da obra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos.